Vamos primeiro com as informações. Lula está no alvo de partidos adversários. O PL e o Novo entraram com ações no TSE contra o ex-presidente por campanha eleitoral antecipada e o que chamam de discurso de ódio. A Justiça Eleitoral também determinou hoje a retirada de vídeos do petista da internet. Reportagem de Pedro Teixeira. Após pedido do PDT, o Tribunal Superior Eleitoral deu 24 horas para que Facebook, Instagram e YouTube retirem das plataformas vídeos de Lula pedindo votos. A decisão se refere às imagens de um ato político em Teresina, no Piauí, na última quarta-feira. A petição do PDT alega que Lula antecipou a campanha eleitoral ao pedir votos explicitamente para ele e aliados da região e cita um trecho do discurso do petista. Eu queria pedir para vocês que no dia 2 de outubro vote em mim, vote no Wellington, mas primeiro vote no Rafael, porque ele vai cuidar do povo do Piauí. Fecha aspas. Rafael Fonteles é pré-candidato do PT ao governo do Piauí e Wellington Dias, pré-candidato ao Senado. Na decisão, a ministra Maria Cláudia Buchaneri justifica que, pelo atual modelo legal, o pré-candidato pode muito, mas não pode pedir voto explicitamente. Segundo o calendário da Justiça Eleitoral, as campanhas só podem começar de fato a partir do dia 16 de agosto. Por isso, outros dois partidos também acusam Lula de realizar campanha eleitoral antecipada. Entre eles, o Novo, que também cita o evento em Teresina e destaca a punição prevista com multas que variam de 5 a 25 mil reais. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, também apresentou nesta sexta-feira 7 representações contra Lula no TSE. Além de campanha eleitoral antecipada, a legenda acusa o ex-presidente de proferir discurso de ódio contra Bolsonaro. O partido cita 7 cidades onde teriam acontecido os ataques no último mês. Entre elas, Teresina, Brasília, Fortaleza e Campina Grande. Nos processos consta que Lula chamou Bolsonaro de genocida, fascista, negacionista e desumano. O PL pede que o Partido dos Trabalhadores e Lula sejam multados e que os vídeos com as falas do ex-presidente sejam retirados da internet. Procurada, a campanha de Lula afirmou que não vai comentar os processos. Vamos para a análise, hoje com a participação de Marcelo Vaik, professor da Universidade Federal da Paraíba, advogado especialista em direito eleitoral. Professor, muito prazer em ter o senhor na nossa roda. Essa é uma roda de conversa. Se achar que pode colaborar, fique à vontade. Vou começar aqui usando um pouquinho da sua especialidade. A reportagem mostrou que os partidos estão acusando, principalmente o PL do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, de fazer campanha antecipada e indo um passo além. Estão falando também em discurso de ódio. Na sua avaliação como especialista, esses casos configuram campanha antecipada? Esses adjetivos que ele atribui a Bolsonaro, genocida, fascista, configuram um discurso de ódio? Bom, boa noite, Raquel, boa noite, Gustavo, Thaís, a todos os telespectadores da CNN. Veja só, esse é um grande problema da nossa legislação. Nós encurtamos demais para 45 dias o período de propaganda eleitoral e abrimos a oportunidade desse leque aí, dessa chamada pré-campanha, quando você tem aí um limite muito tênue do que eu posso e o que eu não posso falar. Então, se falou muito hoje que eu não posso falar nesse período chamado pedido explícito de voto, né? Isso está muito claro, a ministra Maria Cláudia Buchaneri, inclusive, decidiu agora sobre isso, falando que eu não posso fazer o pedido explícito. Então, isso é uma primeira coisa. Isso a gente vai encontrar nessas representações do PL, a fala do presidente Lula, do candidato Lula, na exteriorização desse pedido de voto, ou palavras mágicas, como vamos apoiar, vamos eleger, estamos juntos, vamos à vitória. Então, isso caracteriza, sim, a propaganda antecipada. Agora, a outra discussão é se aquelas expressões trazidas por você, Raquel, e muito bem postas na matéria que precedeu, se isso é discurso de ódio ou se é outra hipótese proibitiva. Na minha visão, nós não estamos diante do chamado discurso de ódio.
O que há, na verdade, aí, quando eu imputo ao presidente Bolsonaro o caráter de genocida, eu estou imputando o crime de genocídio. Isso pode ser caracterizado calúnia, o que é vedado não só na pré-campanha, mas também durante a campanha. Eu não posso, durante a campanha nem na pré-campanha, caluniar, injuriar, difamar absolutamente ninguém. Agora, o conceito de discurso de ódio, que é o direcionamento de mensagens ofensivas, discriminatórias, em relação e em virtude de um determinado grupo racial, social, étnico, regional, que pode ser minorias, mas às vezes não necessariamente seja minoria, isso, na minha avaliação, naquilo que está posto nas petições, não caracteriza por si o discurso de ódio. Embora eu entenda que houve ali um excesso, caracterizando a propaganda antecipada, seja pelo pedido explícito ou a utilização das palavras mágicas, ou seja também com a imputação de crime, que isso caracteriza a calúnia, que também é vedado no período eleitoral ou antes do período eleitoral. Uribe, professor disse, olha, acredito na minha avaliação que sim, houve campanha antecipada, estão aí as palavras mágicas, vamos apoiar, mas ele não vê discurso de ódio. O discurso de ódio aí aparece um pouco também como estratégia política. Tem uma estratégia política do PL de imputar ao PT o discurso de ódio, já que Bolsonaro é sucessivamente acusado pela oposição de promover discurso de ódio? Não só, viu, Raquel, de apontar o outro lado também como um lado violento, que estimula a violência política, mas há uma questão de blindagem política. Eu estava conversando com o integrante da campanha Reeleição e ele me disse que foram feitas várias pesquisas qualitativas. E elas mostraram que essas palavras que foram usadas nessa ação, fascista e genocida, são palavras que, junto àquele eleitorado que ainda não decidiu o seu voto, pegam muito forte. O eleitorado indeciso fica até envergonhado de votar num candidato que recebe a pecha de fascista ou genocida. E mais, a palavra genocida, nessas pesquisas qualitativas, acabou remetendo à pandemia do coronavírus, que nas pesquisas de intenção de voto a gente vê que a preocupação do brasileiro diminuiu muito, claro, graças à vacina e que você tem agora uma imunidade maior da população, mas relembra aqueles episódios do passado. Então, é uma estratégia política de tentar evitar que a propaganda eleitoral do PT utilize esses termos para remeter a Jair Bolsonaro e aí afastar cada vez mais esse eleitorado moderado que o presidente Jair Bolsonaro tenta se aproximar tanto dele. Thaís, a estratégia do PT parece ser o outro lado da moeda que o Uribe está falando. É exatamente colocar essa pecha em Bolsonaro. Como você avalia a estratégia do PT e como você vê o fato de Lula ter feito esses diversos comícios? Será que é porque a multa é muito baixa? De alguma forma isso estimula esse tipo de conduta? Raquel, boa noite. A gente não tem, na história recente das eleições, muito pudor em fazer a pré-campanha. Acredito que, de fato, talvez o professor possa até me ajudar melhor por ser especialista, que o fato de a multa máxima para uma propaganda antecipada hoje ser de R$25 mil é um fator que não inibe isso. Embora a gente saiba que as campanhas não tenham mais tanto dinheiro quanto elas tiveram no passado, é fato que R$25 mil talvez não mexa tanto nos cofres das campanhas eleitorais. Mas há um ponto bastante interessante nessa enxurrada de ações hoje do PL, que é a avaliação que eu ouvi de integrantes da campanha do ex-presidente Lula. A seguinte: durante a pré-campanha, Lula teve algumas vitórias importantes. Eu vou falar de apenas uma delas, que foi aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, ainda durante o recesso do Judiciário, em que ele fez com que aliados do presidente Jair Bolsonaro, inclusive o filho do presidente Flávio Bolsonaro, fossem obrigados a retirar do ar conteúdos que associassem Lula ao PCC. Aquela decisão, ela foi além do mérito. Ela teve no entendimento de muita gente, ela se criou o que é chamado no juridiquês de jurisprudência, o precedente para aquilo que é fake news, para se dizer que
fake news não serão admitidas. Essa decisão, ela tem sido encarada como isso. A avaliação da campanha do PT é que com essas ações, o que quis o partido do presidente Jair Bolsonaro? Quis, na verdade, tentar dar uma resposta essa série de decisões positivas que eles conseguiram. Uma delas essa que eu citei, a outra que ficou bastante conhecida em relação ao festival Lollapalooza. Então, há essa avaliação de que na pré-campanha eles não conseguiram conquistar tantas vitórias quanto o PT e que agora eles tentam um pouco mudar a estratégia e talvez é por isso que a gente encontre muito claramente a questão do discurso do ódio, tentar associar um pouco isso à decisão precedente do Alexandre de Moraes. Nem sei se o professor vai concordar, mas acho que é esse o caminho que se enxerga por aqui. Professora Thaís trouxe claramente a estratégia política. A campanha do PT teve uma vitória ao conseguir que Alexandre de Moraes derrubasse essas associações de Lula com o PCC e agora a campanha de Bolsonaro também espera uma vitória para derrubar essa acusação, essa ligação entre Bolsonaro e um genocídio que teria ocorrido na pandemia da Covid. Para o senhor, essas duas comparações, em termos técnicos da legislação eleitoral, elas são comparáveis? Esses dois episódios se encaixariam na mesma definição de fake news ou não? Vamos lá. Primeiro o seguinte, a Thaís está certíssima nessas estratégias de pré-campanha. É natural que os marqueteiros, os publicitários das duas grandes campanhas eleitorais façam ali aquela análise ali desse momento da onde avança, o que vai para frente, o que vai para trás. Então é muito natural que você assuma um risco muitas vezes de exteriorizar nessa propaganda em pré-campanha um pedido explícito de voto, mesmo sabendo que você vai sofrer uma condenação de multa. Faz parte da estratégia, portanto, a depender do momento que você está vivendo, em que posição você está nas pesquisas. Isso é muito comum acontecer. A outra coisa é a gente fazer o comparativo, tanto do caso da decisão do ministro Alexandre de Moraes, como agora essas representações que foram apresentadas pelo presidente Bolsonaro e que estão para ser apreciadas ainda, nós não tivemos ainda as liminares concedidas ou negadas. Aí não é o discurso de ódio. Aí, nos dois casos, é a imputação de um crime. Quando eu acuso um partido de uma associação criminosa, eu estou acusando alguém de calúnia. Quando eu, por outro lado, acuso alguém de genocídio, eu estou imputando um crime. Então, nós estamos aí em situações que são proibitivas, seja na pré-campanha, seja durante a campanha. Agora, na linha do que o Gustavo trouxe, eu queria ponderar uma outra questão. Nós não podemos cercear a liberdade de manifestação de pensamento durante o período de campanha eleitoral. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o fato de você ter uma crítica política ou até mesmo uma propaganda negativa apontando desvios, né, seja de conduta ou eventualmente problemas na condução administrativa ou política de um determinado candidato no presente ou no passado, isso não pode ser considerado uma proibição, seja na pré-campanha, seja durante o período de campanha eleitoral. Até mesmo porque, se assim fosse, não teria oposição. A oposição ela serve para isso, para você fazer a crítica, para você fazer a contestação. Então, essa dialética ela é muito importante. É por isso que eu gosto de falar o seguinte: você tem a propaganda negativa, que ela pode acontecer, que é a crítica política, mesmo que seja ácida. O TSE já decidiu várias vezes sobre isso. A acidez, a dureza, muitas vezes, do debate faz parte da política. Agora, o que eu não posso fazer? Eu não posso caluniar, eu não posso difamar, eu não posso injuriar e eu não posso propagar não só o discurso de ódio, mas agora também na nova jurisprudência, como a Thaisa bem falou, nesse novo conjunto de precedentes que nós temos da Justiça Eleitoral, eu não posso também atacar as instituições democráticas, que isso também é considerado um desvio no exercício da manifestação de pensamento. Uribe e Thaís, acho que cabe para os dois. O TSE está pronto para lidar com essa complexidade toda que o professor colocou? Porque o que ele está falando claramente é a crítica ácida, ela tem que ser
preservada, a gente tem que preservar o direito de que as pessoas possam fazer uma crítica ácida, mas não pode fake news, não pode uma imputação de um crime sobre o qual não se tem prova. O TSE está preparado para lidar com essa linha tênue? Quem vai primeiro? Thaís, claro. Raquel, a gente vai ingressar numa nova gestão do TSE a partir do dia 16 de agosto, com o ministro Alexandre de Moraes na presidência e o ministro Ricardo Lewandowski na vice-presidência da Corte Eleitoral. Haverá uma mudança? Com certeza, com absoluta certeza. A gente tem um pouco do caminho que pode ser essa mudança. Ouvi já várias vezes que vai ser uma gestão de resultados. O que isso significa? Significa que vão ter respostas nos autos, que não se falará tanto fora do tribunal ou fora dos autos, mas a gente tem um desafio de fato nessa campanha. A gente já tem um desafio há algum tempo, desde 2018 mais precisamente, na questão da fake news, na distribuição, na disseminação de mensagens. Isso continua sendo um desafio para a Justiça Eleitoral. Em 2020, a gente viu um avanço, a gente viu que houve um acompanhamento muito de perto da Corregedoria do TSE em relação a esses casos. Um processo administrativo ainda corre na Corte, mas é claro que tem nuances. A gente sabe que esses processos, inclusive de hoje, foram distribuídos para os 3 ministros da propaganda, que ficam responsáveis por julgar justamente essa propaganda antecipada ou não. É claro que cada um tem um perfil, mas se a gente olhar uma gestão de cima, com os 2 novos comandantes dessa corte, a gente pode achar que talvez o TSE esteja mais bem preparado para encarar essas nuances. Quer dizer que a gente não vai ter, que vai ser tudo pão, pão, queijo, queijo? Claro que não, mas a gente já enxerga um caminho. E eu volto a destacar que um desses caminhos está claramente, para mim, delineado nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Para mim, essa decisão em relação ao PCC é como se fosse a linha mestra, o roteiro que ele vai seguir na gestão durante essa eleição. Uribe, sua vez. E se você concorda com a Thaís, que quando ela diz que na gestão do ministro Alexandre de Moraes nós teremos mais respostas nos autos e menos pronunciamentos públicos? É isso que ele promete nos bastidores, pelo menos, que ele vai ser mais de ação do que de fala. A gente viu que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal estão um pouquinho mais calejados do que em relação à eleição de 2018, porque tiveram alguns casos que mostraram e pediram do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral uma postura mais ativa. Cito o caso Daniel Silveira, que mostrava que a liberdade de expressão tem limites quando ela esbarra no Código Penal, e é justamente o que aconteceu. Ele acabou ameaçando as instituições democráticas e ministros do Supremo Tribunal Federal e acabou sendo condenado. Tivemos o caso também de Fernando Francischini, que acabou sendo cassado, deputado estadual do Paraná. E aí o Tribunal Superior Eleitoral fez uma espécie de linha limite no chão. Ou seja, uma coisa é defender as suas posições políticas, outra coisa é acusar das urnas de fraude sem prová-las. Então, já há alguns precedentes de decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral que mostram esse caminho um pouco mais calejado e preparado da Justiça Eleitoral, completamente diferente a 2018. A gente viu que a Justiça Eleitoral em 2018 estava um pouco perdida, inclusive na ação que julgou a chapa do presidente Jair Bolsonaro e de Hamilton Mourão em relação ao disparo de mensagens em massa, no qual eles acabaram sendo inocentados. Então a gente vê uma preparação e um discurso de Alexandre de Moraes que ele será célere e um pouco mais direto do que foi Edson Fachin. Professor, Raquel, por favor. eu só queria complementar o que o Gustavo e a Thaís falou. Primeiro é o seguinte, desde 1965, nós temos no Código Eleitoral a proibição de propagação de notícias sabidamente inverídica, que hoje nós chamamos a fake news, desde 65. O que aconteceu nas últimas eleições é que nós tivemos o fenômeno das redes sociais, em que a propagação da informação, da mensagem, ela é muito mais rápida do que aquela fofoca maldita que era feita, né, de uma pessoa para outra, ou de um jornal que circulava impressamente, ou uma propagação na rádio ou na TV. Então, o que eu quero dizer hoje é o seguinte, a avaliação que a gente faz é que a Justiça Eleitoral
formada por servidores e membros do judiciário muito preparados, tomaram a experiência de 2018 e, a partir dessa experiência de 2018, ela consegue hoje dar uma resposta mais rápida, como o Gustavo bem falou. Ou seja com monitoramento de redes, seja com diálogo mais contínuo com as empresas provedoras de aplicações de internet, de mensageria privada. O fato é que hoje nós temos condição da Justiça Eleitoral estancar esse câncer da democracia contemporânea, que são as fake news, que são, portanto, a mentira disseminada de forma massiva e que tenta contaminar esse ambiente saudável que é o processo democrático. Então, é óbvio que há uma propositura, a justiça não trabalha de ofício, ela tem que necessariamente ser provocada, mas já existem soluções, não só do ponto de vista cível, mas também de criminal, de apuração e de combate dessa tentativa, muitas vezes, de interferência do processo eleitoral por intermédio da utilização dessas ferramentas negativas da fake news. Professor, que bom que o senhor tem otimismo, porque nós jornalistas, até por um vício da profissão, a gente antecipa uma campanha muito dura com toda essa polarização. Professor Marcelo Weick, muitíssimo obrigada pela sua participação no WW de hoje.